Luiz Fernando Roquete aqui, mais um conteúdo. Vou agora para a parte final, né, das perguntas, das minhas perguntas lá no Quem Quer Ser um Milionário. Quero passar uma a uma aqui com vocês. E aí eu vou para a 11ª pergunta, onde o caldo já começa a engrossar mesmo. E aí chega uma pergunta dificinha aqui, mas antes, pô, curte, compartilha. Se você quer acesso a conteúdos como esse, e principalmente inteligência artificial, que é o que a gente fala mesmo aqui nesse canal. Isso aqui é só uma temporada, mas enfim, se você quer saber mais sobre essa minha participação lá e quer entender mais sobre assuntos e curiosidades e cultura geral, segue. Ativa o sininho, compartilha, se inscreve, enfim, segue o protocolo todo aí, tá? A 11ª pergunta foi: qual é a cobra peçonhenta mais comprida do mundo, cara? E aqui eu realmente, eu sabia, e eu até acho que eu fui pouco decisivo lá na hora, e pensando depois até, né, é muito mais fácil pensar depois que lá na hora, mas a King Cobra é muito maior do que a Mamba Negra, né, nem se compara. Eu sabia disso porque, quando eu era moleque, assim, eu via muito Animal Planet lá com meu pai, Discovery, esses negócios. Meu pai, ele gosta, assim, ele não é um aficionado por animal não, mas ele sempre gostou. A gente via aqueles... como é que chamava aquele cara aqui? Até Steven Irwin, eu acho que ele foi... Coitado, morreu com a raia, enfiou um ferrão nele, etc. Cara, eu adorava o programa daquele cara. E aí tinha várias curiosidades sobre animais, né? Principalmente cobra. E aí sempre fica aquela dúvida, a gente sabe, né? A cobra, qual é a maior cobra? A gente sabe, tem aquela briga, sucuri, anaconda, etc. Mas e a peçonhenta, né? E daí eu, sei lá, uma dessas curiosidades que eu tive na vida, eu pesquisei, descobri que era King Cobra e gravei isso. E realmente, se você olhar, ela é assustadoramente grande aí, né? Maior do que um ser humano adulto, bem alto aí. Se eu não me engano, é uma cobra que chega até uns 3 metros, tá? E aí a galera foi à loucura, né? Falando que eu entendia de cobra, o caramba, aí a 5ª série reinou. Logo depois veio a 12ª pergunta, que eu não fazia a menor ideia. Em que ano foi filmado o primeiro filme brasileiro? E olha que sacanagem as alternativas. 1897, 1898, 1899 ou 1900, né? Um ano de diferença para cada um, depois 10 anos de diferença só. E eu não fazia a menor ideia disso, tá? Esse é um dos assuntos que eu não domino, eu não entendo sobre... assim, eu entendo básico sobre cinema, filmes, etc. Mais os antigos até do que os novos. Mas cinema brasileiro, cinema nacional é um negócio que eu não me interesso muito, cara. Então assim, eu não fazia a menor ideia. E aí eu resolvi pular. Eu até tive esse sentimento de pedir ajuda pra galera do púlpito. O Luciano ainda me perguntou ali por que eu não pedi, etc. Eu ratifico aqui o meu racional. Eu acho que eu mandei bem. Apesar da Vitória que estava ali saber essa resposta na vírgula, porque ela falou, né, inclusive, então ela sabia, mas, cara, apesar dela saber isso, é muito preciso, é uma informação muito precisa. Pode ser que alguém tivesse uma ideia, tipo assim, foi 1800 alguma coisa, mas eu não me lembro aqui exatamente, sabe? Então assim, eu falei, eu vou pular, tá? E eu resolvi pular, não me arrependo nem um segundo, apesar de que se eu tivesse... Porque quando você pula, você não alça um nível acima, né? Então, se eu tivesse usado o púlpito e perguntado para a Vitória, eu provavelmente teria a próxima pergunta, tá? Eu saberia a próxima pergunta, né? Obviamente se for em ordem, né, as perguntas aqui. Porque eu soube, quando eu pulei, eu soube. Então aqui não sei se ficou claro, mas enfim. Se eu não tivesse pulado, se eu tivesse pedido ajuda, a Vitória teria falado, eu teria passado de nível e a próxima pergunta eu saberia, tá? Como eu pulei, aí também dei uma sorte aqui mais uma vez, eu sabia qual era a resposta, que foi em qual dia de 1492 o navegador Cristóvão Colombo chegou à América. Eu sabia que era 12 de outubro, uma data fácil de gravar, Nossa Senhora da Aparecida, Dia das Crianças. E eu sabia disso mais uma vez, né? Eu sou aficionado aí também com a história do Brasil, conheço bastante, modéstia à parte aí sobre a história do Brasil. Me interesso e leio sobre, tá? Nada do nível desses caras que conhecem absurdamente muito, professor Rafael Tonon, professor Guilherme Freire, cara, o Thiago Braga. Eu já falei aqui dele também, tem até meio receio de falar sobre aqui no YouTube, mas, pô, eu gosto muito de como o cara entrega o conteúdo e da sabedoria, que é o Peninha, o Eduardo Bueno. E esses caras sabem muito, eu admiro, eu escuto muito o canal deles, eu escuto muito sobre história nacional, sobre história brasileira. No ano passado, inclusive, naquelas recapitulações aí do YouTube, do Spotify, o que eu mais escutei sobre, os podcasts que eu mais escutei sobre, foram sobre história do Brasil. Então isso aqui tava na ponta da língua, tá? Apesar de que a história das Américas, né, de forma geral, mas enfim. E aí, a gente vai para a fatídica pergunta final, a pergunta que valia R$500 mil, que era uma pergunta bem difícil, tá? Eu já falei sobre ela aqui, eu já gravei um vídeo só sobre ela aqui, eu não vou me alongar muito, mas assim, eu tinha uma certa noção, mas o meu raciocínio poderia estar completamente errado. Eu segui uma lógica determinística, né, uma lógica aristotélica determinística, mas que ela podia simplesmente cair por terra, tá? Explico, eu fui por eliminação. Eu sabia, né,
pelas próprias leis da física, que o centro da esfera, né, de qualquer esfera, apesar da Terra não ser uma esfera perfeita, mas o centro de qualquer esfera, ela tem que girar mais rápido para acompanhar o giro do que os polos. Então os polos giram mais vezes, mas o centro ele gira mais rápido e tudo se mantém em perfeita sincronia. Uma das curiosidades também, eu gosto muito de carro, né? Eu sempre gostei muito de carro, gosto principalmente de carro antigo. Antigo assim, né? Década de 90, a década dos carros que eu tinha. E isso é exatamente o funcionamento do diferencial dos carros, né? Então eu já estudei muito sobre isso, né? O diferencial, para quem não sabe, é justamente isso, né? As duas rodas do carro, né? Você tem um carro, duas rodas nas duas extremidades, dois polos, ao qual é a pergunta. Se você faz uma curva redonda, né? Essa roda aqui, a roda de dentro da curva, ela anda menos do que a roda de fora. E o diferencial é esse mecanismo que compensa esses giros em falso. Então é justamente esse foi o meu racional. Segundo ponto aí, né? Eu sabia o diâmetro da Terra, eu sei, né? Mais ou menos 2.800 km, né, de diâmetro. Agora, lá na hora você duvida até do seu nome, né? Então eu não sabia, pô, será que é o diâmetro? Será que é o raio? Será que eu tô certo? Será que é isso mesmo? E aí eu fui tentar fazer as contas e aí eu falei, cara, eu sei o diâmetro, eu sei o tempo, eu preciso saber a velocidade. Eu me lembro disso demais também, né, de física. Deus vê tudo, né? Distância, velocidade e tempo. Então eu falei, dá para calcular. Eu tentei seguir essa lógica de calcular, mas aí eu falei, muito difícil, eu vou tentar ir por eliminação. No meio do caminho eu voltei e tentei ir por eliminação. E até que se mostrou certo o meu raciocínio, mas de novo, zero arrependimento de ter parado, porque eu podia estar redondamente errado, tá? Podia ser ali, cara, a velocidade do equador, né? Podia ser a menor de todas as alternativas. E você fala, Luiz, mas se fosse a menor, né? Como é que... Você falou que o polo tem que girar mais devagar ainda, como é que seria? Simplesmente não teria alternativas, né? Para os polos serem as mais devagar, entendeu? Mais devagares, né? Então, o meu raciocínio ali, né? A minha inferência, eu trabalhei quase como um IA ali, né? Porque pensando assim, probabilisticamente, a probabilidade de ser a letra B, conforme eu falei ali, era alta, pensando em toda a mecânica e dinâmica do programa. Mas pensando em lógica dedutiva, em inferência dedutiva, eu podia estar redondamente errado. Então, parei, me orgulho disso, porque eu sou uma pessoa muito ousada, eu sou muito arriscado, eu acho que isso, né, quem é empresário nesse país tem que ser, senão nem seria. E aí, minha esposa já é o contrário, é uma pessoa muito conservadora, e agora que eu sou pai da Maria Eduarda, eu acho que ela conseguiu me puxar muito aí para esse lado, e eu pensei muito nelas ali, eu falei, né, eu verbalizei isso, e parei bem. É o que eu falei muito aqui depois, né. A diferença, nominalmente, pode ser 200 mil, né, de 300 para 500 e de 300 para 100. Se você se lembra, meu Porto Seguro estava em 100, então se eu errasse essa pergunta, eu saía com 100 mil. A diferença de 100 para 300 são 200 mil, de 300, que é onde eu estava, até 500, que era onde eu iria se eu acertasse também, era 200 mil. Mas, cara, percentualmente é outra história. Então, fiz bem, parei com orgulho, a participação foi legal, foi a experiência mais legal da minha vida. E é isso, acompanha aí se você quer saber mais. Se isso aqui der engajamento, eu vou continuar falando sobre, vou trazer curiosidades, enfim, tudo isso. Se não, vamos voltar à programação normal, falando só de IA. E para você que acompanha, né, que a gente fala aqui de inteligência artificial, foi mal, nós não vamos parar, tá? Isso é só uma janela. Obrigado.